Quando eu recebi o diagnóstico, recebi o laudo, aí eu, doutora, obrigada, não sei o quê. Fui pra casa, cheguei em casa, comecei a chorar. Chorei. Por isso, também, eu sofria muito bullying, né, na escola. Eu sempre fui muito diferente das outras pessoas, das outras crianças. Eu nunca conseguia me encaixar de verdade. Olá, pessoal. Estou aqui em um parque e hoje estarei gravando com uma pessoa que é muito especial para mim, a Isabela. Se vocês escutarem barulhos durante a gravação, é porque a gravação vai ser feita aqui, em um parque. Será nesse local onde será feita a gravação. A Isabela, uma jovem casada, que tem filhos e está gestante. Mas, além disso, pessoal, ela foi diagnosticada com autismo, mas ela não deixou que o autismo fosse maior do que a sua força de vontade, do que o seu carisma e do que a sua força para vencer na vida. Ela, pessoal, após receber o diagnóstico, ficou muito preocupada, mas não fez disso uma limitação. E apesar das dificuldades, ela usou isso como escada para a superação. Ela faz faculdade na USP e trabalha também na área ajudando mulheres durante o acompanhamento da sua gestação, o parto e o pós-parto também. Então, estarei mostrando um pouco da história dela para que vocês entendam que você receber o diagnóstico de autismo não torna você ou nenhum dos seus filhos limitado, mas sim alguém que pode vencer na vida, ter sucesso, se tiver um acompanhamento necessário, a ajuda necessária e a compreensão por parte dos pais. Vamos lá. Bom, meu nome é Isabela, eu tenho 29 anos, sou aqui de São Paulo, natural de São Paulo. Sou casada, tenho 5 filhos, Maria Tereza de 5 anos, o Francisco de 4, um que está no céu, o José Matias, que tem 3 aninhos, e um que eu estou esperando, que é o Joaquim. Atualmente eu estudo obstetrícia na Universidade de São Paulo e trabalho como doula e educadora perinatal, acompanhando as gestantes no preparo do parto, no parto e no pós-parto. Sou católica. E há 1 ano e meio eu recebi o diagnóstico de autismo, né? Foi uma coisa que mudou muito a minha vida, me fez refletir muito sobre a minha trajetória de vida, sobre quem eu sou e me possibilita me respeitar mais e me compreender mais no mundo e nas relações com as pessoas. Você pode me falar um pouco sobre a sua infância? Sim, a minha mãe, ela foi a minha mãe com 15 anos, né? Ela engravidou de mim, tinha 14, quando eu nasci ela tinha 15, então foi uma mãe na adolescência, mas eu falo que ela foi uma mãe muito mãe de verdade, né? Ela se renunciou para cuidar de mim. Então nós moramos na casa da minha avó até os meus 6 anos, que foi quando ela casou com meu pai. E nós saímos da casa da minha mãe, aí depois veio meus irmãos, né? Tenho mais 2 irmãos. Mas eu sempre vi na minha mãe uma vocação mesmo para ser mãe. Ela realmente teve muita maturidade para cuidar de mim, me educar e querer que eu tivesse um lar. A gente vê hoje tantas mães adolescentes que não dá devida atenção aos filhos, né? E eu tive a graça de Deus de não fazer parte dessa leva de crianças. Eu tive uma mãe muito presente, tenho, né, uma família muito sólida. E minha infância com os meus avós foi muito boa também, eles são vivos, né? Tenho contato íntimo até hoje com eles. São professores. Desde pequena já comecei a dar alguns sinais de que eu era um pouco diferente, né? A minha avó era professora de alfabetização, então ela tinha um mimeógrafo, né, de mimeógrafo. Aí ela rodava as atividades das crianças e sempre dava pra mim. E aos poucos eu fui brincando ali, com 4, 5 anos já fiquei alfabetizada. Então desde pequena eu gostei muito de ler. Até hoje tenho um gosto muito grande por leitura, por estudo. E sempre me dediquei muito à escola, então pra mim estudar sempre foi uma coisa muito boa e relaxante, né? Tanto que hoje eu com 3 filhos, agora vindo mais um, ainda tenho muito prazer de ir pra faculdade, de estudar, é um meu momento de
para algumas pessoas é tenso, para mim é um momento de relaxar, né? E na escola, os professores gostavam muito de mim porque eu sempre fui muito dedicada. Às vezes eu ficava até um pouco à frente da minha turma em relação a algumas coisas. E por isso também eu sofria muito bullying, né, na escola. Eu sempre fui muito diferente das outras pessoas, das outras crianças. Eu nunca conseguia me encaixar de verdade. Quando começou a adolescência foi um pouco mais difícil porque as meninas se vestiam de um determinado modo e eu já não gostava. Elas pensavam mais em namorado, essas coisas, eu não gostava. Não gostava das músicas que elas ouviam. Eu ficava... Enquanto elas ouviam música, eu ficava lendo Machado de Assis, né? Então, assim, eu sempre fui muito diferente. Desde o jeito de vestir, do cabelo, eu não conseguia me encaixar. Eu tinha alguns colegas, mas eu sempre tive essa dificuldade de socializar mesmo, sabe? E esses colegas, eu não sabia, até hoje eu não sei, né? Também por conta do manter uma amizade. Então, são amigos que passaram, e foram embora, né? Não tenho mais tanto contato assim, alguns nem contato eu tenho. Então, na escola foi difícil essa socialização para mim, né? Eu sempre me dei melhor com os professores do que com os alunos. E eu sempre me senti muito estranha, sempre falei, eu tenho uma coisa estranha, eu sou estranha mesmo, e é isso aí, a nerd, né? No ensino médio também foi um pouco difícil. Conforme a gente vai crescendo, eu sempre senti essa dificuldade que eu não entendia o porquê. De me relacionar, de namorar, de ter amigos, conversas em comum, eu sempre me senti muito sozinha. Mas o sozinha é ruim, porque no geral eu gosto de estar sozinha. A solitude pra mim é uma coisa muito boa, né? Quando eu terminei o ensino médio, eu consegui uma bolsa 100% no objetivo pro cursinho. E eu não sabia que curso fazer. Quando acabou o ensino médio, eu senti um pânico muito grande, porque quando a gente tá na escola, a gente sabe que tá no primeiro ano, vai pro segundo vai pro terceiro. E quando acaba o terceiro, pra onde você vai, né? Então essa falta de previsibilidade me fez muito mal. Eu não sabia o que fazer. Aí eu fiz esse cursinho, não sabia que faculdade queria. Na época eu fazia teatro, né? Mas pensei em fazer faculdade de artes cênicas, aí eu prestei vestibular para artes cênicas, eu gostava de história, prestei para história, prestei para filosofia, cada universidade eu prestava para alguma coisa, vestibular. Aí eu passei em 3, passei em teologia na PUC, passei em filosofia na Unifesp e em artes cênicas na Unesp. Aí eu falei, vou fazer teatro, né? Eu tava fazendo curso de teatro mesmo, aí eu fui pro teatro. Só que aí, quando eu me deparei com a vida universitária, foi outro choque pra mim, porque eu não sabia como que funcionava. Até hoje eu tenho dificuldade de entender direito como que funciona a academia, né? Eu não conseguia me relacionar direito com os colegas, não que eu não me dava bem. Eu sentava, conversava com o outro, mas não tinha aquela coisa de vínculo mesmo. E conforme foi passando os meses, eu vi que não queria aquilo pra mim. Não queria fazer teatro, uma graduação de teatro. Aí eu saí, fiquei um ano em casa estudando por conta própria pra prestar o Enem. Aí eu prestei e passei pra História na Unifesp, Federal. Aí eu comecei a fazer História, porque eu gostava de História na escola, né? Mas também, a mesma coisa, tinha alguma coisa ali que eu não sabia, não queria fazer, não conseguia me ver como professora, como historiadora, também não conseguia me relacionar direito com as pessoas, não entendia direito como funcionava a faculdade, porque assim, a gente que é autista, para as pessoas é uma coisa tão simples, né, ir pra faculdade, se não tem alguém que chega em mim e fala, olha, é assim que funciona, eu tenho dificuldade de entender. Tanto que hoje eu tô fazendo faculdade na USP, né, eu tô no 3º ano já, que eu encontrei o que eu quero fazer de verdade. No 1º ano, minhas colegas já estavam inscritas em esporte, em grupos e várias coisas. Eu, gente, mas como elas entraram junto comigo, já tá conhecendo tanta gente, já faz tanta coisa e eu ainda nem sei que sala que eu tenho que ir direito, né? E eu tô no 3º ano e ainda tô assim, eu não sei entrosar desse jeito. Mas na minha infância basicamente tinha isso. E também tinha, hoje, depois que eu recebi o diagnóstico, né, que foi ano passado, eu comecei a fazer uma análise da minha vida. E eu vi que já tinha ali sinais de autismo, que por ser um autismo nível 1,
não fica tão evidente e passou despercebido para os meus pais, meus avós. Também naquela época não se tinha tanto conhecimento, né? A rigidez cognitiva, que muita gente fala que é birra, mas quando eu colocava alguma coisa na cabeça, eu tinha muita dificuldade de tirar, né? Então, se eu tinha um objetivo fixo, eu fixava naquilo e não conseguia mudar aquilo. Necessidade de rotina, então, quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu escrevia uma rotina no papel, 9 horas, tal hora acordar, tal hora ir pra escola, tal hora comer. Aí minha mãe falava, que é isso, Isabela? Eu falei, pra me organizar, porque eu gosto disso. Ela achava muito estranho, né? Mas uma criança não faz isso, né? Meu material escolar sempre era muito organizado, sempre tive muita dificuldade de desorganização, de mudança da rotina. Se tivesse algum combinado, tal coisa, e tivesse algum imprevisto, me fazia muito mal. Então, estava lá desde pequena esses sinais. A seletividade alimentar também, que é uma coisa que até hoje eu carrego com muita dificuldade. Tadinha, minha mãe sempre sofreu muito, porque ela tentava fazer algumas coisas, eu não conseguia. Conforme eu fui crescendo, isso começou a me fazer mal no sentido de, poxa, por que eu não consigo comer arroz com feijão igual todo mundo, né? Por que eu não consigo comer tal coisa igual todo mundo? E minha mãe, o pessoal falava, você é muito frouxa com a Isabela, ela é muito fresca. Não tinha um entendimento, né? Dificuldade com barulho, muito barulho me incomodava. Eu sempre me identificava mais com coisas de pessoas mais velhas, então teve uma época que eu estudei música, tocava violino, e meu hiperfoco virou música, então eu gostava de ir pra concerto, gostava de estudar sobre música, ler sobre música, e eu tinha 12, 13 anos, né? Então eu sempre fiquei meio deslocada dos outros porque eu tinha gostos um pouco mais maduros. Aí, conforme eu fui crescendo, teve uma época que eu queria ser religiosa, carmelita, e eu foquei nisso, eu quero ser carmelita. Eu acho que talvez isso me atrapalhou um pouco de decidir qual área trabalhar, porque eu estava focada em ir pro Carmelo, qual área estudar, né? Aí eu decidi ir pro Carmelo, mas eu não cheguei a ingressar. Nesse meio tempo eu tive poucos relacionamentos de namoro, também não foram muito bons, né? E aí eu saí da casa dos meus pais quando eu tinha 21 anos. Saí da casa dos meus pais porque eu vi que ali, hoje eu entendo por quê, que é porque eu sou autista, mas o ambiente na casa dos meus pais, não que seja nocivo pra mim, mas me fazia mal. Sim. Tinha muito barulho, o modus operandi da casa não era compatível com o meu. E como eles não sabiam dessa minha deficiência, né, que é uma deficiência que a gente tem no cérebro, a gente tinha muito atrito. Então, pra mim, começou a ficar insustentável morar com eles. Aí eu decidi sair de casa. Eu morei um tempo na casa do meu ex-namorado, com a mãe dele e tudo. Depois eu fui pra uma república e depois aluguei uma casa. E aí aí a gente terminou o relacionamento, aí eu comecei a trabalhar numa livraria Loyola, lá no centro da cidade. E foi quando eu conheci meu esposo, hoje meu esposo, né? Nós começamos a namorar, casamos e hoje temos aí um monte de filho. E quando ela fala sobre a questão do Carmelo, ela quer dizer que ela queria ser freira, né? Isso. Ela queria ser freira e depois ela acabou mudando e a vida mostrou para ela que ela seria uma grande mãe e casaria com um grande homem também, que é alguém que está do lado dela, acompanhando sempre ela e respeita ela. Quando você fala sobre essa questão do autismo, muitas pessoas têm uma dificuldade em entender que o autismo é algo que pode acontecer com qualquer família, qualquer criança pode passar pelo autismo. E muitas famílias ficam com tanto medo que quando recebem esse diagnóstico colocam o autismo acima do que é a criança. E acabam muitas vezes privando essa criança de conseguir se desenvolver. O que você diria para pais que recebem esse diagnóstico sobre algum filho? Então, eu imagino que não é fácil, né? Porque a gente nunca espera receber um filho com deficiência. O autismo é uma deficiência, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, PCD, e a gente não espera que vai ter um filho com uma deficiência, seja física, mental, enfim. Então, a gente tem que ter, graças a Deus, que hoje as coisas estão mudadas, né? Então, se você tem um filho que recebeu o diagnóstico de autismo, graças a Deus que foi no tempo de hoje, porque ele tem todo um suporte,
A ciência já tem todo um suporte para fazer com que essa criança desenvolva e se torne um adulto, né? Não vou falar um adulto típico, né? Que as pessoas infelizmente falam normal. Vai continuar com suas dificuldades, mas ele vai ter ferramentas aí para conseguir ter uma vida mais independente. O autismo, ele é um espectro, né? Então tem pessoas que têm menos necessidade de apoio e pessoas que têm mais necessidade de apoio. Cada autista é de um jeito, cada autista precisa de uma determinada demanda. Então é claro, nem todos os autistas vão conseguir casar, ter filhos, né? Mas isso não significa que ele está condenado a ser uma pessoa inválida. Então, os pais, eu sei que é difícil, imagino, eu tenho filhos, hoje a gente não identificou em nenhum deles sinais de autismo, mas por ser criança já é uma coisa difícil, né? Com alguma deficiência, com certeza é algo mais difícil ainda. Mas a gente os pais, primordialmente, têm que abraçar essa criança para que seja um adulto mais saudável possível e mais independente possível, e estimulado intelectualmente, apesar das dificuldades. E saber onde que é o limite dele, né? Como eu falei, nem todos os autistas vão poder casar e ter filhos e conseguem viajar sozinho ou conseguem morar sozinho, mas isso não significa que eles têm que ser coagidos a deficiências, né? Isabela, e como foi para você receber o diagnóstico? Foi um choque, né? Porque, assim, quando a gente pensa autismo, a gente vem na cabeça aquele estereótipo, né? Um menino, criança, que não fala, que não interage, que tem acessos de fúria, totalmente dependente da mãe. Então, esse é o estereótipo de autismo que a gente tem. E eu tinha também, porque na minha família tem um autista um nível mais de apoio maior, eu não sei se é nível 2 ou 3, faz tempo que nós não nos vemos, mas ele seguia esse estereótipo, né? Então pra gente autismo era igual ele. E pra eu descobrir foi engraçado, porque assim, eu tava em casa, no celular, vendo ali os rios, né, da vida, e apareceu um que era de um homem contando como foi descobrir que era autista aos 30 e poucos anos, 35, 36. Não me interessou, mas eu falei, vou ver. Aí conforme ele foi falando, eu falei, nossa, é bem parecido comigo, que estranho. Nossa, mas eu comecei a me identificar muito com ele. Aí eu terminei o vídeo, eu fui pesquisar no YouTube, né, autismo adulto. E comecei a ver os vídeos aí, começou a me dar uma agonia, que eu falei, gente, é a minha vida. Esses psicólogos estão descrevendo a minha vida. Aí eu entrei em desespero, eu lembro que eu tava sozinha em casa. Aí eu mandei mensagem pra minha antiga psicóloga que fazia terapia com ela e tive que parar porque eu não tava conseguindo pagar mais. Aí eu falei, doutora, tô vendo, apareceu aqui um vídeo e tal, não sei, será que eu sou autista? Aí ela me respondeu assim, olha Isa, eu já tinha levantado essa hipótese e a gente ia trabalhar isso nas próximas sessões. Né? Mas aí você teve que encerrar. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Aí ela falou, procura um psiquiatra, vai te orientar, né? Aí eu conversei com meu marido, e meu marido falou, não, você fala, você é casada, você tem filho, você estuda, que todo mundo acha que autista não pode fazer isso, né? Eu também achava. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu passei em alguns psiquiatras, aí eu encontrei uma psiquiatra especialista em autismo. Ela fez alguns testes comigo e ela fechou o diagnóstico. Quando ela me deu o diagnóstico, demorou acho que uns 6 meses de investigação. Não, acho que foi um ano mais ou menos, né? Quando eu recebi o diagnóstico, eu recebi o laudo. Aí eu, doutora, obrigada, não sei o quê. Fui pra casa, cheguei em casa, comecei a chorar. Chorei. Meu Deus do céu, que agora que eu vou fazer? Eu não sabia. Depois eu fui ver que muitos autistas passam pelo período de luto, o diagnóstico. E eu falei, não, né, negação, não quero, não é possível, como assim? Eu mostrei meu marido falou, não, vamos ver o que a gente faz, né? Aí eu comecei a pesquisar, virou meu hiperfoco, comecei a pesquisar, ler bastante, ver outros autistas adultos, né? Que quando a gente pensa em autismo, a gente pensa muito em crianças, mas as crianças vão crescer, vão virar adultos, né? E hoje está tendo muito diagnóstico tardio, foi o meu caso, que de autismo, que a gente chama erroneamente de autismo leve,
né, que é o nível 1, que passa despercebido na vida toda. A pessoa tem dificuldades, tem angústias que não consegue entender o porquê, e quando chega a fase adulta recebe o diagnóstico. Aí muitos que eu vi na internet passaram pelo mesmo processo que eu, o choque, o luto e depois a aceitação, né? Aí agora eu consigo me respeitar mais, saber quais são os meus limites e saber que eu não preciso fazer determinadas coisas e que preciso fazer determinadas coisas também para poder fazer meu cérebro funcionar do jeito que ele é, porque ele é o que ele é, né? Então, se a pessoa suspeita de autismo, acho muito bom investigar, não deixa para depois, porque esse autoconhecimento é muito bom. É importante, assim, quanto mais cedo você recebe o diagnóstico, mais você pode começar a se trabalhar, né? Então isso é importante. Tanto na criança quanto no adulto, a intervenção sempre precoce é melhor. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre como foi a sua entrada na faculdade, né? Foi uma loucura, porque assim, eu tava no final da gravidez do Matias, o meu mais novo. Nós morávamos em Jacareí, já tinha a Tereza e o Francisco, né? E tava passando por problemas financeiros, como sempre passou e sempre passa. E o meu marido falou, olha, não sei o que a gente vai fazer, tal, acho que vou fazer uma faculdade. E eu falei, amor, como eu tenho um pouquinho mais de estudo do que ele, eu falei, deixa que eu vou tentar prestar, né? Sim. Só que eu falei, se eu for fazer uma faculdade, eu quero fazer obstetrícia, porque desde que comecei a trabalhar como doula, eu vi que aquilo é o que eu quero pra minha vida, né? Assistência ao parto é o que eu quero trabalhar pra sempre. Só que esse curso só existe na USP. Se fosse outra faculdade paga, alguma coisa assim, seria mais fácil. Eu falei, não, tem que encarar a FUVEST. Eu fiz FUVEST uma vez, lá quando era mais jovem, peguei trauma daquela prova. Aí eu entrei no site da FUVEST no dia que ia fechar as inscrições. Me inscrevi, paguei lá 180, acho que tava na época. Acho que eu peguei dinheiro emprestado com alguém pra pagar. E tinha só 4 meses pro dia da prova. Eu falei, e nesse meio tempo o neném ia nascer. Eu falei, amor, vamos focar, vai ser difícil. Mas como eu falei anteriormente, estudar pra mim sempre foi um prazer, né? Então, apesar de cansativo, pra mim sempre foi muito gostoso. Eu colocava as crianças pra dormir, eles sempre dormiram cedo, né? Até hoje dormem cedo. E mesmo cansada, com barrigão, eu ia lá e estudava. Aí, o que me ajudou também a entrar, eu falo nesse vídeo, primeiro que o curso não é um curso muito concorrido, tipo medicina, relações internacionais, é um curso de baixa concorrência. E eu já tenho uma gama de conhecimento do cursinho que eu fiz anteriormente. Então eu sei o que a banca pede, eu sei como estudar para uma FUVEST, eu não caí de paraquedas ali. Então tudo isso me ajudou muito. Eu consegui bolar uma estratégia, a nerd falando. Já é uma dica para quem tá assistindo. Tá vendo? Eu criei uma estratégia de estudo, né, que pra mim fez muito sentido. E comecei a estudar por conta. Eu estudava em casa, às vezes as crianças estavam em casa chorando, eu ia pro carro, ficava no carro estudando, meu marido com as crianças, com aquela barriga enorme. Nesse meio tempo, o Matias nasceu e foi cesárea. Então minha recuperação foi mais difícil. Meus outros 2 partos foram normais. E foi cesárea e eu tava com muita dor, atrasou muito os estudos, né? Tive que me dedicar a ele, recém-nascido. Mas a gente colocou os mais velhos na escolinha, e quando eu tava na escolinha, eu ficava com o Matias no colo e estudando. Eu lembro que eu fui prestar a primeira fase, meu peito ficou enorme de leite, porque ele ficou muito tempo sem mamar, eu falei, meu Deus, vai começar a vazar. Foi muito difícil. Aí quando eu passei pra segunda fase, eu falei, nossa, tá, segunda fase, né? Mas aí veio na cabeça, a gente vai ter que mudar pra São Paulo, o curso é um curso integral, como que a gente vai fazer, não sei o quê. Aí eu falei, conversei com meu marido e falei, vamos por partes, né? Se eu passar, a gente já faz. Fiz a segunda fase, aí quando eu vi meu nome na lista de aprovados, nossa, eu dei um grito, fiquei tão feliz, que eu pensei, não tem como. Nossa, eu fiquei muito contente, aí passei, falei pra minha mãe, falei pra todo mundo, a minha avó me mandou flores, foi muito legal. Mas e aí, como a gente vai pra São Paulo, né? Aí a gente juntou um dinheiro, vendeu umas coisas nossas, rifamos um monte de coisa e juntamos uma graninha e conseguimos vir pra São Paulo, né? E foi muito gratificante voltar a estudar. As crianças começaram a frequentar creche, os 3.
Foi difícil para mim, porque o Matias tinha 4 meses quando ele começou a creche. Para mim foi muito difícil, né? Deixar a Lúcia na creche. Eu chorei muito os primeiros meses. Eu sentia culpa por estar estudando, me sentia largando os meus filhos. Mas hoje eles já estão maiorzinhos, então eles entendem, né? Eles falam que eu vou pra minha creche, quando eu falo eu vou pra escola. Aí eu falo, qual é o nome da escola da mamãe? E eles falam, a UP, né? É a UP. E eu hoje, com o apoio do meu esposo, se não fosse meu esposo ali me dando o apoio que ele me dá, eu não conseguiria, porque ele trabalha de Uber, né? Com a faculdade não dá pra ele ter um trabalho fixo, né? Então ele teve que fazer alguma coisa autônoma, o que deu pra fazer foi o Uber, então a gente vive do Uber. E ele me ajuda a pegar as crianças na escola, a fazer tudo o que o pai tem que fazer, dar banho, dar comida, arrumar casa, pra eu poder conseguir estudar. Então, se não fosse ele, eu não conseguiria. É muito difícil. E agora tá vindo mais um. Então, ano que vem vai ser um pouquinho mais difícil, mas eu não tô com medo, assim, né? Porque eu acho que a gente vai aprendendo o modus operandi da coisa, né? Então, e ele me apoia muito e mesmo sendo difícil, eu tendo algumas crises nesse meio tempo, a faculdade não se tornou um peso, mas se tornou um alívio para mim. Como eu havia dito, estudar para mim é uma válvula de escape e eu gosto muito do curso que eu tô fazendo e a profissão que eu vou seguir é maravilhosa. Fala um pouquinho sobre a sua profissão, esse trabalho tão bonito que você faz aí, que muitas pessoas não conhecem sobre ele. A doula, né? É uma profissão que está chegando aí. O que é a doula? A doula é uma acompanhante de parto, mas ela é uma acompanhante de parto treinada. Então, ela tem um treinamento para acompanhar essa mulher antes do parto, principalmente no dia do parto e no pós-parto. O que ela faz? Antes do parto, ela ajuda o casal, né, ou a mulher, a gestante, a entender como funciona o processo do parto, quais são os melhores métodos para alívio de dor, a fisiologia do parto, o que esperar, o que não esperar, porque muitas mulheres, a grande maioria, vão para o parto sem saber o que está acontecendo e entram em desespero, e começa um monte de intervenção e às vezes acaba indo para uma cesárea desnecessária, né? Então, o meu trabalho é incentivar o parto normal, que os estudos já mostram que é a melhor via de nascimento, né? Exceto determinados casos, que aí tem que ser cesárea mesmo. Mas, de via de regra, o parto normal ele é a melhor forma de nascimento. E a gente promove isso dando esse apoio para a mulher. No dia do parto, a gente fica com a mulher do começo ao fim, dando apoio emocional, a métodos não farmacológicos de alívio da dor, exercícios para ajudar na descida do bebê, movimentação pélvica, tudo mais. E no pós-parto ajuda na amamentação, questões do puerpério, como está a recuperação dessa mulher. Tanto que doula vem do grego, que significa aquela que serve. Né? Então a gente está ali para servir, né? Ser doula é servir. E muitos estudos já mostram que os partos que a mulher tem uma doula, as mulheres sentem mais satisfação no processo do parto, os bebês nascem mais saudáveis e tem mais sucesso na amamentação também. Então a gente está aí para ajudar essas mulheres a terem boas experiências de parto e esses bebês a serem recebidos com respeito. Isso é importante. E por isso eu vou deixar as redes sociais dela fixadas, para que vocês possam ir lá conhecer um pouco mais sobre ela e sobre esse trabalho também. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, já perguntem para ela também nas redes sociais, com certeza ela vai estar ajudando vocês, orientando tudo direitinho, né? Porque muitas vezes algumas mães não têm um apoio de alguém ali próximo que possa estar ajudando nesse momento, né? Então, toda ajuda é bem-vinda. Sim. E é um prazer. O que eu falei, o meu hiperfoco é parto, então, para mim, não é um trabalho. Por mais cansativo que seja, às vezes passar 30 horas de trabalho de parto com uma mulher, aquilo de sair da rotina, que pra mim é muito difícil, o imprevisto, que a gente não sabe como vai ser o desfecho, tudo isso que para um autista é uma dificuldade muito grande, por ser algo prazeroso pra mim, eu consigo superar um pouco essas dificuldades, né? Então é um prazer. Se quem quiser entrar em contato só para tirar uma dúvida, para mim é sempre um prazer falar sobre isso. É isso aí. Eu sei que você tem pessoas ao seu lado que estão sempre junto contigo, seus filhos, seu esposo. Gostaria que você deixasse uma mensagem para eles, sobre eles. Bom,
Meus filhos são minha preciosidade, a minha família é minha preciosidade, meu esposo. Sem meu esposo eu não conseguiria chegar onde eu cheguei, né? Com toda a paciência. Lidar comigo não é muito fácil. Quem convive com a pessoa autista sabe que não é muito fácil. E ele tem muita paciência, ele sempre esteve ao meu lado, é um paizão, desde o nascimento até então ele é um paizão. Educa, cuida, protege. Então, e eu não tenho... vou ficar emocionada. Faz parte. Meus filhos são maravilhosos. É um desafio educar, né? Ter filho é fácil, criar filho é fácil, agora educar é difícil, né? Então a gente busca sempre se melhorar para poder educá-los da melhor forma possível, né? E meu marido está junto comigo. Ver as crianças crescer é muito gratificante. E agora que tá vindo mais um, a gente fica imaginando como vai ser, se vai ser igual a Tereza, se vai ser igual a Matias, se vai ser totalmente diferente. E é só agradecer a Deus a bênção que é minha família. E eu também queria agradecer a você por ter aceitado esse convite de estar junto comigo nesse novo projeto aí, né? Onde a gente conta a história de pessoas que não veem nenhuma limitação na sua vida. Elas buscam superar todas as limitações que são impostas a elas e buscar o melhor para a sua vida e para a vida dos outros também. E para as famílias que têm alguma dificuldade, que tem algum filho autista, alguém autista na família, procure sempre ajuda, porque é algo fundamental. Porque muitas vezes a gente erra e peca por ignorância, por falta de conhecimento. Mas quando a gente passa a entender, a gente passa, como ela falou, que muitas vezes pensavam que era birra, mas essa birra tinha um motivo. Então a gente passa a poder ajudar melhor essas crianças e adultos também, que tem um diagnóstico tardio também, né? Então só tenho a agradecer a você. Eu atrasei hoje aqui para estar junto com ela. E para quem tem autismo não é fácil conviver com essa questão do atraso. E eu, como psicólogo, acabei atrasando um pouco, pedi desculpa a ela, mas fico muito agradecido por ela ter abraçado essa missão junto comigo. E tenho certeza que não vai ficar só nesse vídeo não, viu? A gente com certeza vai gravar junto, falando um pouco sobre você, sobre o autismo e como levar a vida de uma forma, na medida do normal, sendo autista. Tá bom? Muito obrigado mesmo. O prazer foi todo meu. Muito obrigada pelo espaço. Eu agradeço.